Até aos 40 anos, a pessoa vive a identidade que a sociedade e a família lhe atribuíram. Mas depois dos 40, a alma começa a falar. Segundo Carl Jung, este período é o início da viagem para o verdadeiro eu. Já não é o mundo exterior, mas o mundo interior que dirige a vida. Isto não é uma crise, é um renascimento. Neste vídeo, falaremos sobre por que os 40 anos são o início do renascimento, segundo Carl Jung. 1. Identidade da sociedade. 0, 40 anos. Os primeiros 40 anos da vida de uma pessoa são, em grande parte, dedicados a um esforço de adaptação ao mundo exterior. Desde a infância, o indivíduo é informado sobre quem ele é, o seu nome, língua, religião, gênero, o que é. Certo e errado são determinados antes mesmo que ele perceba. A família, o sistema educacional e a sociedade oferecem padrões fortes que moldam o indivíduo. Neste processo, a pessoa assume os papéis que lhe são atribuídos pelo meio, em vez de assumir o seu verdadeiro eu. Esta máscara social, que Carl Jung definiu como persona, garante a funcionalidade na vida. O indivíduo ignora os seus próprios desejos e orientações internas, respondendo às expectativas dos outros. O sucesso depende muitas vezes da aprovação externa. Rótulos como bom filho, funcionário bem-sucedido ou indivíduo respeitado são utilizados para medir o valor de uma pessoa. No entanto, segundo Jung, tais definições não são suficientes para o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Esta identidade moldada pela sociedade é, na verdade, um reflexo de uma vida vivida para os outros e não para si próprio. A principal função dos primeiros 40 anos é sobreviver, estabelecer a ordem e criar um eu que possa ser socialmente aceite. No entanto, este processo traz consigo, muitas vezes, uma alienação interna. O indivíduo começa a questionar se escolheu a vida que tem, ou se está satisfeito com a única opção que o sistema lhe oferece. Apesar do sucesso externo, surge um sentimento interno de insatisfação. É a isto que Jung chama rebelião silenciosa da alma. A alma quer agora acordar e embarcar numa viagem em direção ao seu verdadeiro eu. Nesta altura, a idade de 40 anos torna-se um ponto de viragem, porque a identidade que foi construída até então começa a parecer estreita. O homem procura um eu que lhe pertença, não à sociedade. 2. Do chamado do espírito. À medida que nos aproximamos dos 40 anos de vida, uma voz que antes permanecia silenciosa começa a despertar no interior da pessoa. Esta voz aponta para uma profundidade para além do eu definido pelo mundo externo. Nas palavras de Carl Jung, este é o chamamento da alma. A pessoa viveu em harmonia com as máscaras sociais que usou durante muitos anos, correspondeu às expectativas da sociedade, ganhou estatuto, constituiu família, ou optou por não constituir uma. Em suma, viveu a vida que deveria viver. Mas, a dada altura, essas experiências começam a perder o significado. Embora os ganhos, as conquistas ou as experiências acumuladas possam representar uma vida aparentemente plena, a sensação de vazio interior torna-se inevitável. Neste preciso momento, a pessoa começa a questionar não o que tem, mas quem é. O chamamento da alma manifesta-se a princípio como uma inquietação. Geralmente, surge sob a forma de uma crise, insatisfação no trabalho, rupturas de relações, rotinas que perderam o sentido, até doenças físicas. Mas todos estes são sinais que abrem a porta ao mundo interior. Na teoria psicológica de Jung, este processo é o início da viagem de individuação. O homem já não pode contentar-se em apenas desempenhar um papel. Ele quer saber a verdade por detrás deste papel. A alma recusa-se a permanecer à superfície e começa a puxar o indivíduo para mais fundo. Não se trata de uma consciência mental, mas de uma vibração existencial. Pela primeira vez, uma pessoa vira-se para dentro e encontra um eu que negligenciou. Durante anos, é preciso coragem para atender a este apelo, porque isso significa questionar a vida atual. A mudança é sempre desconfortável, e muitas vezes o indivíduo tenta suprimir este convite interior,
Mas quando a alma começa a falar, não permanece em silêncio. Quanto mais reprimido, mais forte se torna, e quanto mais ignorado, mais profundo se torna. Neste processo, o indivíduo afasta-se do ruído do mundo exterior e passa a procurar sentido no silêncio do seu mundo interior. Embora este silêncio seja confundido com solidão, é, na verdade, a primeira vez que uma pessoa está honestamente sozinha consigo mesma. Neste processo em que questiona quem é, o que quer, em que acredita e, mais importante, por que vive, as verdades internas, e não os sucessos externos, tornam-se importantes. O chamamento da alma é um convite à existência. Este convite não chega à vida de todos da mesma forma. Alguns ouvem esta voz num livro, outros numa perda, outros no silêncio de uma noite. Mas a mensagem é comum. Acorda e regressa ao teu verdadeiro eu. Segundo Jung, a pessoa que atende a este chamamento entra no processo de individuação. Por outras palavras, começa a reconstruir-se a si próprio, o que perdeu na multidão. E esta viagem faz com que o indivíduo se confronte com o seu eu mais verdadeiro, mais simples e mais profundo. Porque agora não é tempo de viver, mas de viver conscientemente. 3. Maro crise ou transição. Na meia-idade, muitas pessoas começam a desintegrar-se internamente, mesmo que nada tenha mudado à superfície. As flutuações emocionais, a incapacidade de tomar decisões, a falta de interesse pela vida ou as mudanças repentinas de direção vividas durante este período são frequentemente rotuladas como crise. A chamada crise da meia-idade é frequentemente retratada na cultura popular como um choque temporário e minimizado. No entanto, de acordo com Carl Jung, este período é a porta inevitável para a reestruturação espiritual. O que parece, uma crise é na verdade a dor do antigo eu a começar a dissolver-se e a dar lugar a um eu mais profundo e essencial. Este processo, portanto, não é uma destruição, mas uma transição, uma quebra da velha casca, um desejo de libertar o que está lá dentro. Segundo Jung, o indivíduo centra-se nas funções sociais e nas exigências dos papéis na primeira metade da sua vida. Esta é uma parte natural e necessária do desenvolvimento, mas a segunda metade da vida exige uma direção completamente diferente: voltar-se para dentro. Este chamamento aparece geralmente sob a forma de uma crise, à medida que os hábitos do antigo eu se tornam inadequados para satisfazer as novas necessidades espirituais. O indivíduo perde o interesse por coisas que antes eram significativas. As conquistas são insípidas, as relações parecem superficiais, as posses já não significam nada. Mas este estado de falta de sentido não é um vazio. É o prenúncio de uma nova área a abrir-se na consciência. O homem já não questiona quem é no passado nem no futuro, mas sim neste preciso momento. A transição é psicologicamente complexa, por vezes dolorosa, mas também profundamente transformadora. Neste processo, o indivíduo questiona a sua antiga identidade enquanto, ao mesmo tempo, procura uma nova forma de estar. Esta busca não é uma resolução mental, mas uma necessidade de renascimento espiritual. Jung diz que, nesta altura, o indivíduo é confrontado pela sombra, isto é, os aspectos reprimidos, as emoções que ignorou, os desejos que esqueceu, até mesmo as partes de si que rejeitou. Confrontar estas sombras durante o processo de transição aproxima o indivíduo de si próprio. E mesmo que este confronto seja chamado de crise, na verdade é um passo consciente em direção à verdadeira identidade. O importante aqui não é suprimir o que está a acontecer ou tentar voltar rapidamente ao normal. Pelo contrário, é conseguir permanecer no choque deste período e perceber o que foi destruído e o que quer renascer. Porque esta transição é um ponto de viragem na vida de uma pessoa. À medida que velhas estruturas se desmoronam, novos significados são construídos. Embora isto possa parecer uma crise para quem está de fora, quando vivido a partir de dentro, é um despertar. Agora o indivíduo começa a viver não para os outros, mas para a sua própria verdade interior. E esta transformação, por mais dolorosa que seja, é o maior passo que uma pessoa pode dar em direção ao seu verdadeiro potencial. 4. Enfrentando a sombra.
A fase mais difícil, mas transformadora do processo de transição é o confronto com a sombra, que ocupa um lugar central na psicologia de Carl Jung. Segundo Jung, a sombra é a soma de todos os pensamentos, sentimentos e desejos que são reprimidos, rejeitados ou escondidos no inconsciente, porque não são socialmente aceites. Estes aspectos são tudo aquilo que o indivíduo não quer ser. Mas, paradoxalmente, se o homem quer alcançar a sua própria totalidade, tende a enfrentar essa escuridão e trazê-la ao nível da consciência. Pois sem reconhecer a sombra, vive-se apenas com metade de si mesmo. Enquanto usa a sua máscara, vive uma vida segura, mas incompleta. Após os 40 anos, o indivíduo começa a perceber que já não pode prosseguir apegado apenas aos seus ideais e papéis sociais. Enquanto a alma clama por uma verdade mais profunda, sombras que não aparecem e são ignoradas recordam-se a si próprias. Este lembrete manifesta-se geralmente sob a forma de crise, inquietação, explosões de raiva, ruptura de relacionamentos ou mudanças repentinas de direção. Na verdade, estes sintomas externos são reflexos externos de um conflito em curso no mundo interior. A sombra está em todo o lado quando dizemos, eu não sou assim. No entanto, a verdadeira transformação começa no momento em que a pessoa pode dizer, isto é realmente quem eu sou. Enfrentar a sombra não é destruí-la, é vê-lo, compreendê-lo e aceitá-lo como uma parte natural da vida. Este confronto não é fácil porque a sombra é assustadora. As pessoas preferem procurar a escuridão nos outros em vez de a verem dentro de si. As coisas que ele critica, julga e rejeita são muitas vezes o reflexo exterior da sua própria sombra. Jung chama a esta situação projeção psicológica. O indivíduo projeta nos outros o conteúdo que não consegue aceitar. No entanto, assumir a responsabilidade pela sombra permite ao indivíduo atingir a maturidade espiritual. Porque uma pessoa não pode alcançar a sua luz sem abraçar a sua escuridão. A sombra é a forma reprimida do potencial interior. Quando confrontados, não só são libertadas fraquezas, mas também grandes poderes criativos. À medida que as barreiras internas se dissolvem, o indivíduo começa a transcender os seus próprios limites internos. O processo de confronto com a sombra é o estágio mais pessoal e silencioso da individuação. Durante este período, a pessoa revê cada escolha que fez no passado, cada emoção que reprimiu e cada parte de si que perdeu. Este ajuste de contas é uma conversa feita inteiramente consigo mesmo, não com o mundo exterior. Esta é uma viagem, que por vezes é dolorosa, por vezes esclarecedora, mas sempre instrutiva. E no final desta viagem, o indivíduo não reconhece apenas a sua sombra, ao mesmo tempo começa a compreender a sua própria integridade. Caminha pela vida com um eu que já não carrega apenas luz, mas também escuridão. Este é o momento em que começa a verdadeira transformação, porque a pessoa começa a viver como um todo, e não mais por partes. 5. O viagem para o verdadeiro eu. 40 anos é um dos momentos decisivos da vida. É o início de uma descoberta, um passo dado do mundo exterior para o mundo interior. Um indivíduo vive os primeiros 40 anos da sua vida, em grande parte, de acordo com as realizações externas, os papéis sociais e as expectativas dos outros. No entanto, o mundo interior torna-se gradualmente silencioso, os desejos são suprimidos, a alma espera num canto. Quando uma pessoa não consegue encontrar o significado que procura no mundo externo, chega a um ponto de viragem, experiencia um despertar espiritual e embarca numa viagem para encontrar o seu verdadeiro eu. Esta viagem não é apenas uma busca, é uma transformação. A pessoa começa a questionar profundamente quem é, o que quer e que valores abraça. É uma viagem de descoberta do verdadeiro eu e o início de uma existência totalmente consciente. O verdadeiro eu está muitas vezes para além da sombra. Embora o confronto com a sombra possa ajudar um indivíduo a descobrir aspectos inconscientes de si mesmo, encontrar o verdadeiro eu requer uma exploração interior muito mais profunda. Segundo Jung, o verdadeiro eu é um estado em que cada indivíduo
expressa todo o seu potencial e vive plenamente quem é na sua essência. As pessoas deixam as identidades e as máscaras sociais para trás e procuram a integridade interior. Há aqui um paradoxo. Para encontrar o verdadeiro eu, é preciso primeiro perder-se de si mesmo. O verdadeiro eu refere-se a uma essência que se encontra nas camadas mais profundas da existência, transcendendo os rótulos sociais e as expectativas externas. Esta essência é a soma de todas as experiências, dores e alegrias passadas, e só quando uma pessoa consegue aceitar e libertar todas estas camadas é que consegue sentir plenamente o seu verdadeiro eu. Viagem significa uma transformação do mundo exterior para o mundo interior. À medida que as pessoas começam a livrar-se das máscaras superficiais que exibem aos outros, começam a aperceber-se do poder criativo único que existe dentro de si. Ver este poder é uma aceitação não só dos aspectos positivos, mas também dos lados obscuros. Porque o verdadeiro eu consiste numa totalidade que pode existir não só na luz, mas também nas trevas. Nesta viagem, o indivíduo deixa de medir o sentido da vida com conquistas externas e normas sociais. A satisfação interior já não se mede pelas recompensas recebidas dos outros, mas pela paz e aceitação dentro de si mesmo. Ao abdicar dos prazeres temporários da vida, caminhamos para uma existência permanente e espiritualmente gratificante. A viagem para o verdadeiro eu é uma espécie de evolução interior. Esta evolução significa ultrapassar limites pessoais, abandonar velhos hábitos e ganhar uma nova consciência. As pessoas não só descobrem o seu próprio potencial, como também estabelecem laços mais profundos e significativos nas suas relações com os outros. Estes laços carregam não só profundidade social, mas também espiritual. A pessoa é agora honesta não só com os outros, mas também consigo própria. O verdadeiro eu é como uma bússola que cada indivíduo deve encontrar na sua vida. Esta bússola define uma direção interna, apesar do ruído do mundo externo. Este aspecto permite à pessoa dar sentido à sua vida, porque só se seguir a orientação do seu eu interior poderá ser verdadeiramente livre no mundo exterior. Segundo Jung, esta viagem não é meramente um esforço para atingir um objetivo. É também o processo de transportar o sentido da vida dentro de cada momento. Alcançar o verdadeiro eu é um processo contínuo, não um destino. A cada passo, a pessoa torna-se mais profunda, mais original e estabelece uma relação mais pacífica com todos os aspectos da vida. Este processo não se trata de servir os outros, deixar uma marca no mundo ou atingir um objetivo. É sobre a paz de simplesmente existir, de simplesmente ser. Alcançar o verdadeiro eu é, em última análise, a forma como uma pessoa dá sentido a toda a sua vida. 6. Descoberta do significado. 40 anos é o momento ideal para questionar e compreender profundamente o sentido da existência. Quando uma pessoa chega a este ponto da vida, geralmente torna-se consciente do vazio da vida, medido pelas conquistas externas e pelas normas sociais. Todos os sucessos, conquistas, prêmios e aprovações sociais alcançados até então acabarão por se tornar insatisfatórios. O que é alcançado no mundo externo pode ter significado, mas o indivíduo que começa a sentir um profundo vazio interior embarca numa busca diferente para preencher esse vazio. Esta busca não é meramente para adquirir coisas no mundo material, mas para descobrir o sentido da existência. Na perspectiva de Carl Jung, a procura de significado é uma viagem de descoberta do mundo interior do indivíduo, e esta viagem começa com a pessoa a tornar-se consciente dos seus desejos, valores e potencial mais profundos. O significado é uma das motivações mais importantes que moldam a vida de um indivíduo. Durante a adolescência, as pessoas concentram-se principalmente nas expectativas dos outros e nos valores da sociedade. A vida é medida por conquistas, carreira e papéis sociais. Mas quando chegamos aos 40 anos, a satisfação destes critérios externos começa a ser posta em causa. Segundo Jung, a procura de significado durante este período só é possível quando o indivíduo desenvolve a autoconsciência. O verdadeiro significado
é independente das normas impostas pelos outros e pela sociedade. Ela é pessoal e só pode ser descoberta quando o indivíduo embarca na sua viagem interior. Segundo Jung, a descoberta do significado é uma continuação de um processo de individuação. A individuação não é apenas a expressão de papéis e identidades sociais, mas também a descoberta da natureza interior e do eu autêntico. Neste processo, aceitamos não só a dor, os erros e as perdas do passado, mas também os nossos pontos fortes e o nosso potencial criativo. A procura de significado começa muitas vezes com o abandono de velhas identidades, ou seja, a queda de máscaras. Em vez das identidades impostas pela sociedade e pelos outros, as pessoas embarcam numa profunda exploração interior para encontrar a sua própria identidade. O verdadeiro significado não é apenas atingir um objetivo ou chegar a um destino. Jung fala de uma integridade psíquica como um aspecto do significado. Isto é estar em harmonia não só com a mente consciente, mas também com a mente inconsciente. Uma pessoa descobre o seu verdadeiro significado ao observar os seus desejos, medos, sonhos e potenciais no seu mundo interior. Este significado é sobre servir os outros, viver o sentido da vida a um nível puramente pessoal. Uma pessoa aprende a ser honesta consigo própria e não com os outros. Carl Jung diz que para um indivíduo ganhar sentido na sua vida, deve encontrar a sua lenda pessoal. Este mito representa aquilo que o indivíduo ambiciona na vida, aquilo que defende e aquilo que considera verdadeiramente valioso. O homem não mede o sentido da sua vida apenas por objetivos externos. Em vez disso, ele segue um chamamento interior. Cada passo é um ponto de viragem na caminhada espiritual de cada um. O significado não é simplesmente a chegada a um objetivo, mas a soma do tempo despendido, das lições aprendidas e das experiências vividas em busca desse objetivo. A procura de significado é um processo contínuo, não um ponto único. Este processo molda a vida do indivíduo, dando significado a cada momento, a cada pensamento, a cada ação. A descoberta de significado é, em certo sentido, uma evolução pessoal. Esta evolução ocorre no mundo interior do indivíduo. Ao resolver conflitos internos, uma pessoa liberta a sua própria criatividade, valores e potencial. Esta viagem ao seu mundo interior torna-o um ser mais consciente. Esta existência consciente não só serve os outros, mas também traz uma profunda paz e satisfação a si mesmo. O verdadeiro significado não é medido por recompensas externas ou pela aprovação obtida dos outros. É moldada unicamente pelos valores internos do indivíduo, pelo seu empenho em viver uma vida com sentido, em vez de uma luta pela sobrevivência. Afinal, a descoberta de sentido é um modo de vida. Esta viagem é um dos pontos altos do desenvolvimento pessoal e da consciência interior. Segundo Jung, o significado constitui a base da existência. E só se uma pessoa viver em harmonia com o seu eu interior, poderá descobrir o verdadeiro significado. Esta descoberta não só aproxima o indivíduo do seu próprio potencial, como também permite uma compreensão mais profunda de cada momento da vida. Completar 40 anos não é apenas um marco, é também um novo começo, onde começa a viagem para descobrir o seu verdadeiro eu. 7. O renascimento. De acordo com a compreensão psicológica de Carl Jung, completar 40 anos marca tanto o fim de uma vida como um novo começo. Este ponto de viragem abre as portas para um grande processo de transformação ao nível da consciência do indivíduo. Isto significa um renascimento interior profundo e radical, para além das experiências vistas no mundo externo. O indivíduo começa a livrar-se dos fardos do passado, a purificar-se das suas antigas identidades e a alcançar o seu verdadeiro eu. Segundo Jung, o renascimento não é apenas uma viagem individual, mas também um processo evolutivo que se aplica a toda a humanidade. Este processo envolve reformular o significado da vida, encontrar pedaços perdidos e mergulhar nas profundezas da alma humana. O renascimento não é apenas um recomeço,
mas uma busca para alcançar um nível mais elevado de consciência. Esta transformação começa com a transformação da relação com o passado. A partir dos 40 anos, o indivíduo começa a aceitar não só a sua idade física, mas também a sua formação psicológica e espiritual. As ambições, as lutas e as expectativas sociais dos jovens começam a perder o seu significado. À medida que uma pessoa deixa a sua antiga vida e as suas identidades sociais para trás, começa a construir um novo eu. Este processo pode ser, muitas vezes, doloroso e desafiante, porque uma pessoa precisa de se purificar dos seus erros passados, perdas e sonhos desfeitos. No entanto, esta purificação liberta o indivíduo de velhos padrões, amarras intelectuais e emocionais. O renascimento é a expressão dessa liberdade. A pessoa deixa o seu antigo eu para trás e começa a viver de forma consciente e autêntica. Um dos aspectos mais importantes do processo de renascimento é a aceitação total da sombra. Jung diz que confrontar a sombra é um passo crítico na evolução espiritual de alguém. Este confronto não é apenas uma aceitação dos lados obscuros, mas também uma percepção do potencial contido nestas trevas. Ao deixar para trás identidades antigas e ao tomar consciência da sua própria sombra, a pessoa experimenta uma sensação de totalidade completa. O renascimento não é meramente o abandono do antigo eu, mas também o surgimento dos potenciais ocultos neste antigo eu. A pessoa torna-se um todo ao interiorizar todas as experiências do passado, tanto as claras como as escuras. Ao deixar de lado as identidades e os rótulos sociais, o indivíduo remodela-se a um nível fundamental. Isto é viver uma vida livre de expectativas e normas sociais. Segundo Jung, para atingir o eu interior, é necessário silenciar todo o ruído proveniente do mundo externo. Isto significa adotar um estilo de vida mais calmo e consciente. Descobrir quem realmente somos só é possível se formos responsáveis por nós próprios, não pelos outros ou pela sociedade. A pessoa estabelece a sua relação com a sociedade com um amor, respeito e compreensão mais profundos. O indivíduo renascido não só descobre o seu próprio potencial, como também inspira aqueles que o rodeiam. Esta é uma evolução tanto a nível pessoal como social. A transformação interior também se reflete no mundo exterior. O renascimento é, na verdade, um processo possível para cada indivíduo em qualquer momento. Jung diz que os humanos têm a capacidade de se redescobrirem a cada momento. O renascimento não é um fenômeno que acontece uma vez e depois termina. É um processo que dura toda a vida. Este processo torna-se mais profundo e maduro à medida que o vivenciamos e afeta todos os aspectos da existência de cada um. O verdadeiro renascimento é possível quando uma pessoa interioriza o significado de cada momento e de cada experiência ao longo da sua vida. Um indivíduo renascido vive a vida não só livre dos fardos do passado, mas também armado de esperança e de objetivos para o futuro. Aceita cada momento como um todo e está em paz com todos os aspectos da vida. Na teoria de Carl Jung, completar 40 anos é um símbolo de transformação individual e universal. O renascimento não é apenas a resolução de acontecimentos, experiências e conflitos passados, mas também a descoberta do potencial máximo de cada um e a reformulação da própria vida de acordo com esse potencial. Este processo é uma viagem, e não uma chegada a um destino. É uma viagem que liberta, aprofunda e permite à pessoa descobrir o seu verdadeiro significado. A pessoa renascida vive a sua vida em harmonia em todos os aspectos, com paz interior e profundo significado. É um fenômeno que está no centro tanto de um fim como de um novo começo, uma evolução espiritual. Neste vídeo falamos sobre o porquê de, segundo Carl Jung, a idade dos 40 anos ser o início do renascimento. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando uma taxa, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Obrigado.